fala sobre capacitação, temos sempre duas frentes para analisar. Uma, que é o capacitar-se para fazer algo, para exercer determinados cargos, carreiras, projetos e por aí adiante. E outra, que é o capacitar outros, a partir do momento que a gente já criou toda essa bagagem de vida. A minha capacitação, especificamente, foi uma capacitação muito mão na massa, muito experimental, porque eu sempre tive esses ambientes seguros que me permitiam aprender errando ou acertando, e quando errasse, ser corrigido de maneiras muito respeitosas, muito construtivas e por assim adiante. Em outros momentos, fui atrás, de cursos, atividades, para aprender de forma mais formal. Aprendi tanto pelo caminho independente, quanto dentro de agências e instituições mais formais. Em cada lugar, aprendi um pouquinho sobre tudo que eu faço hoje. A partir do momento que eu entendi que havia um conhecimento já formado, por mais que eu tenha só 21 anos, entendi que havia ali algo que eu poderia compartilhar com outros, tanto com amigos quanto outras pessoas que eu não tinha acesso, mas existiam meios de eu alcançá-los, dividindo assim tanto o conhecimento sobre marketing digital quanto escrita, que são as duas frentes que eu opero. Então, eu hoje sou redatora e trabalho também como social media, também conhecido em outros nomes como community manager, que é a pessoa que cuida tanto das redes sociais quanto, das pessoas que estão interagindo ali, fazendo as postagens, mas respondendo comentários. E eu pude dividir isso que eu sei em instituições como Coalizão é de Todos, Festival Feira Preta e outros caminhos, outras plataformas que exercem a ponte entre quem sabe e quem quer saber. Lógico que tudo que eu sei até aqui é só uma parcela de tudo que podemos saber, sobre o mundo digital e por aí adiante. Hoje, eu dou continuidade ao meu processo de capacitação através do curso de letras. Eu sou estudante de letras da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estudo, como habilitação, a análise do discurso. O meu campo de pesquisa é a análise do discurso digital, analisando não só o discurso em si, então o que as pessoas estão falando na internet, a forma que elas estão falando, mas os gêneros que existem dentro dele. Como gênero, nesse caso, são as estruturas de comunicação, que vai desde um tweet até um e-mail, ou um public post, ou um unboxing, e tudo isso vai dando continuidade ao meu aprendizado sobre o ambiente digital e redes sociais e social media e por aí em diante. Entendo que processos de capacitação eles são sempre muito importantes, porque como ouvimos bastante ou lemos bastante, às vezes tudo que a gente tem é o conhecimento, e se é tirado de nós bens ou outras coisas materiais, o que fica é nosso conhecimento, que a partir dele a gente pode construir outros caminhos, outras oportunidades, outros processos. Tal qual saber inglês me possibilitou, ou ter uma análise crítica de determinadas situações me possibilitou, e tudo isso é sempre construção, construído aprendizados, cursos, atividades e muito aprender com outras pessoas, aprender ouvindo e experimentando. O que me faz esperançar hoje, ainda mais depois desses 2 anos de cenário pandêmico, esse cenário também, essa ansiedade pelas eleições, é muito vendo a construção da minha mãe. Então, a trajetória de vida da minha mãe, ela sempre fez muitas coisas diferentes. Ela já passou por altos, bem altos, baixos, bem baixos, e hoje eu vejo ela conquistando muitas das coisas que ela sempre sonhou, recebendo muita credibilidade pelo que ela faz, pela atuação dela, pelas falas dela, e ver que a gente pode sim colher os frutos de tudo que a gente plantou é maravilhoso. Eu tenho uma residência artística e hoje eu planto as sementes dela, então é um projeto de 2 anos. E eu sei que fazendo as coisas aos pouquinhos, de acordo com o ritmo do próprio projeto, eu estou criando não uma flor, nem uma grama, mas uma árvore de raízes muito sólidas, muito firmes, que vai depois me gerar frutos. Lógico que tudo isso leva tempo, mas através da minha mãe eu vejo que esse tempo vale a pena, que a gente sim colhe esses frutos, que a gente planta assim essa árvore de raízes sólidas, de folhas verdes, frutos maduros,
e que vale muito a pena cada tempo, cada momento que a gente rega, cada nutriente que a gente coloca, e mesmo que a gente mude de caminho, às vezes não é uma árvore nova, é só um galho diferente dessa única árvore que a gente está construindo. Nesse caso, Patrícia Durães é quem me faz esperançar, minha mãe me faz esperançar, tal qual minha irmã, que é quem eu mostro tudo isso que eu tô construindo, com quem eu divido um pouquinho do que eu tô plantando e mostro para ela também os caminhos para ela construir a árvore dela. Se somos muitas, é lógico que vai ter para todo mundo, mas só vai ter a partir do momento que a gente dividir. Eu sou uma pessoa que acredita muito na frase que quem divide multiplica. Passei um período da pandemia em uma casa coletiva, que foi onde eu entendi na prática que dividir realmente multiplica. Às vezes, uma couve vira um mexidão, porque cada um entra com uma coisa ali naquele prato. Uma salada vira uma super salada, porque cada um entra com um pouquinho de ingrediente que vai fazer desse pouquinho um tantão para todo mundo. E desse jeito, né, a gente acaba tendo mais diversidade, tendo multiplicidade. Uma salada que seria, por exemplo, de alface, passa a ser de vários elementos diferentes que a gente passa a comer junto com outras pessoas. Não só a gente passa a ter mais, mas a gente passa a dividir nesse ambiente com outras pessoas. A gente olha para o lado e identifica pessoas como a gente. E isso é uma das coisas mais importantes, porque quando a gente chega lá, a gente precisa ter pares. A gente precisa ter pares para dividir as frustrações, as conquistas, as alegrias, as dores, as tristezas. E só sendo muitas que a gente pode fazer isso. Hey!